Bem-vindo ao canal de leitura da Inês. Agora é um bom momento para desacelerar. Acomode-se como preferir. Vou ler para você uma história. As Mil e Uma Noites. Continuação da história de Ganem, filho de Abu Airu, escravo do amor. Em tão deplorável situação, elas chegaram à primeira aldeia. As aldeãs as rodearam. E como através do seu disfarce, demonstravam ser pessoas de boa posição, perguntaram-lhes o que as obrigava a viajar com vestes que pareciam não ser as que habitualmente usavam. Em vez de responder à pergunta, começaram a chorar, o que só serviu para aumentar a curiosidade das camponesas e inspirar-lhes piedade. A mãe de Ganem contou-lhes todo o seu sofrimento e o da filha. As boas camponesas, enternecidas, tentaram consolá-las, oferecendo-lhes tudo quanto lhes permitia a sua pobreza. Pediram-lhes que tirassem as camisas de crina de cavalo e as substituíssem por outras que lhes entregaram, com sapatos e gorros para proteger os cabelos. Dessa aldeia, após agradecerem as caridosas camponesas, Força dos Corações e sua mãe caminharam em direção a Alepo. Costumavam abrigar-se perto das mesquitas ou no interior das próprias mesquitas para passar a noite. Outras vezes alojavam-se nos lugares públicos destinados aos viajantes. Quanto à comida, não lhes faltava. Encontraram-na nos pontos em que se distribui pão, arroz cozido e outras iguarias aos viajantes. Finalmente chegaram a Alepo, mas não quiseram permanecer ali e, continuando o caminho para Eufrates, atravessaram o rio e entraram na Mesopotâmia, que percorreram até Mossul. Dali, apesar de todos os males já sofridos, rumaram para Bagdá. Era o lugar para onde as levava o seu desejo, na esperança de encontrar Ganem. Embora não pudessem gabar-se de estar numa cidade onde vivia o califa. A sua ternura por ele, apesar de todas as suas desgraças, aumentava em vez de diminuir. Suas conversas giravam sempre em torno dele, e até pediam notícias aos que encontravam. Mas deixemos Força dos Corações e sua mãe e voltemos à Tormenta. Tormenta continuava encerrada na Torre Escura desde o dia que fora tão funesto a Ganem e a ela. Entretanto, por mais desagradável que lhe fosse a prisão, muito mais lhe era a desgraça de Ganem, cuja sorte incerta lhe custava grande inquietação. Não havia momento em que não se queixasse. Uma noite em que o califa passeava sozinho no recinto do palácio, o que lhe sucedia com frequência, pois era o rei mais curioso do mundo, e muitas vezes nos seus passeios noturnos sabia coisas que se passavam no palácio que sem isso jamais chegariam ao seu conhecimento. Passou perto da Torre Escura e, crendo ouvir vozes, parou. Aproximando-se da porta para melhor ouvir, percebeu distintamente as seguintes palavras que Tormenta, sempre triste pela saudade de Ganem, pronunciou em voz alta. Ó Ganem, infeliz Ganem, onde estás neste momento? Para que lugar te levou o teu triste destino? Ai, fui eu que te desgracei. Por que não me deixastes morrer miseravelmente, em vez de prestar-me tão generoso auxílio? Que triste fruto colheste dos teus cuidados e do teu respeito? O comendador dos crentes, que deveria recompensar-te, te persegue, por me considerar apenas pessoa reservada ao seu leito. Perdestes todos os teus bens e vês-te obrigado a procurar a salvação na fuga. Ah, califa, bárbaro califa,
Que diríeis para defender-vos quando vos virdes com Ganem diante do tribunal do juiz supremo, e os anjos testemunharem a verdade diante de vós? Todo o poder de que hoje desfrutais, e sob o qual treme quase toda a terra, não impedirá que sejais condenado e punido pela vossa injusta violência. Calou-se Tormenta, pois os suspiros e as lágrimas a impediram de continuar. Não foi preciso mais para que o califa percebesse tudo. Viu que se o que acabava de ouvir era verdade, a favorita estava inocente e que ele dera ordens precipitadíssimas com respeito a Ganem e sua família, a fim de aprofundar um assunto em que a equidade da qual se gabava parecia interessada. Voltou imediatamente aos seus aposentos. Mal chegou ali, encarregou Mesrur de ir à torre escura e trazer-lhe Tormenta. O chefe dos eunucos percebeu pela ordem e mais ainda pelo tom do califa que o príncipe pretendia perdoar a favorita, e rejubilou-se, pois amava a Tormenta, cuja desgraça o enternecia. Imediatamente correu à torre. Senhora, disse a favorita com voz que se lia toda a sua alegria, segui-me, por favor. Espero que não tornareis a rever esta sórdida torre. O comendador dos crentes deseja falar-vos, e eu tenho um bom pressentimento. Tormenta seguiu Mesrur, que a levou à sala do califa. Em primeiro lugar, ela prostrou-se diante do rei, banhada em lágrimas. Tormenta, disse-lhe ele, sem ordenar que se levantasse, parece-me que me acusas de violento e injusto. Quem é que, apesar da consideração que teve para comigo, se encontra em tão mísera situação? Fala, bem sabes como sou bom naturalmente e como gosto de fazer justiça. A favorita compreendeu que o califa a ouvira falar e, valendo-se de tão bela ocasião para justificar o seu querido Ganem, respondeu-lhe: Comendador dos crentes, se me escapou palavra que não vos seja agradável, suplico-vos humildemente perdão, mas aquele cuja inocência e miséria quereis conhecer é Ganem, o infeliz filho de Abu Airu, mercador de Damasco. Foi ele que me salvou a vida e me abrigou em sua casa. Confesso-vos que quando me viu, talvez tenha pensado em entregar-se a mim e esperado que eu cedesse aos seus desejos. Assim julgo pela pressa com a qual me prestou todos os auxílios de que eu carecia. Mas mal soube que eu tinha a honra de vos pertencer, disse-me: Ah, senhora, o que pertence ao amo está proibido ao escravo. A partir daquele instante, devo essa justiça à sua virtude. O seu procedimento não desmentiu as palavras. No entanto, bem sabeis, comendador dos crentes, o rigor com o qual o tratastes. Por isso, respondereis perante o tribunal de Deus. O califa não se ofendeu com a liberdade das palavras de Tormenta, mas respondeu: Poderei confiar na certeza que tu me dás do procedimento de Ganem? Sim, disse ela, podeis. Não vos ocultaria a verdade, e para provar-vos que sou sincera, devo fazer-vos uma confissão que talvez vos desagrade. Desde já vos peço perdão. Fala, minha filha, disse Harun al-Rashid. Perdoo-te tudo, contanto que nada me ocultes. Pois bem, respondeu Tormenta, sabei que as atenções respeitosas de Ganem despertaram em mim afeto por ele. Fui além até. Conheceis a tirania do amor. Senti nascer em meu coração ternos sentimentos. Ganem os notou, mas longe de se aproveitar da minha fraqueza, e apesar do fogo que o consumia,
cumpriu firmemente seu dever, e tudo quanto a paixão conseguia arrancar-lhe eram as palavras que já repeti: o que pertence ao amo está proibido ao escravo. Aquela franca declaração talvez tivesse encolerizado qualquer outro homem que não o califa. Pois bem, pelo contrário, terminou de abrandá-lo. Ordenou à tormenta que se levantasse e, fazendo-a sentar-se ao seu lado, disse-lhe: conta-me a tua história do começo até o fim. Ela obedeceu com bastante habilidade, passando levemente ao que dizia respeito a Zobeida. Prolongou-se sobre as obrigações que devia a Ghanem, sobre as despesas deste. Elogiou-lhe a discrição, querendo fazer com que o califa compreendesse que ela se vira na necessidade de esconder-se na casa de Ghanem para enganar Zobeida, e terminou com a fuga do jovem mercador, forçado àquilo para fugir à cólera do califa. Quando terminou, disse-lhe o califa: creio em tudo o que me contaste, mas por que vos demoraste tanto em dar-me notícias vossas? Tinhais de esperar um mês inteiro para me dizer aonde vos encontráveis? Comendador dos crentes, respondeu Tormenta, Ghanem saía tão raramente de casa que não é de estranhar que não tenhamos sabido a notícia da vossa chegada. Por outra, Ghanem, que se encarregara de mandar entregar o bilhete que escrevi à Aurora por longo tempo, não teve oportunidade para o fazer. Basta, Tormenta, disse o califa. Reconheço o meu erro e quero repará-lo, enchendo de benefícios o jovem mercador de Damasco. Vê, pois, o que posso fazer por ele. Pede-me o que quiseres, que eu te concederei. Aquelas palavras, a favorita lançou-se aos pés do califa, de rosto sobre o chão, e erguendo-se disse-lhe: Comendador dos crentes, após agradecer-vos por Ghanem, suplico-vos humildemente mandar anunciar nos vossos arautos que perdoais o filho de Abu Airu e que ele deve apresentar-se a vós. Farei mais, respondeu o príncipe, por te haver conservado a vida, para reconhecer a consideração que tem para comigo, para o recompensar pela perda dos seus bens e, enfim, para reparar a injustiça que cometi contra a sua família, dou-te por esposo. Tormenta não conseguiu encontrar palavras para agradecer ao califa tamanha generosidade. Depois, retirou-se para o aposento que ocupava antes da cruel aventura. Ainda estavam lá os mesmos móveis, nada fora tocado. Mas o que maior prazer lhe proporcionou foi ver os baús de Ghanem levados por ordem de Mesrur. No dia seguinte, Harun al-Rashid deu ordem ao grão-vizir de mandar anunciar por todas as cidades que perdoava a Ghanem, filho de Abu Airu. Mas foi uma medida inútil, pois que se passou considerável tempo sem que se ouvisse falar do jovem mercador. Tormenta imaginou que muito provavelmente ele não pudera sobreviver à dor de tê-la perdido. Uma terrível inquietação se apoderou do seu espírito. Mas como a esperança é a última coisa que abandona os amantes, suplicou ao califa que lhe permitisse procurar pessoalmente Ghanem. Recebida a permissão, pegou uma bolsa com 100.000 moedas de ouro e, certa manhã, saiu do palácio montada numa mula do califa, luxuosamente arreada. Acompanhavam-na 2 eunucos negros, cada um dos quais apoiava a mão sobre a garupa do animal. Tormenta foi de mesquita em mesquita fazer donativos aos devotos da religião muçulmana, implorando o socorro das suas preces para a resolução de um ponto importante do qual dependia. Disse-lhes ela a tranquilidade de 2 pessoas.
Empregou o dia inteiro as 1000 moedas de ouro em esmolas às mesquitas. Ao cair da noite, voltou ao palácio. No dia seguinte, pegou outra bolsa com a mesma quantia e dirigiu-se a uma joalheria. Detendo-se diante da porta e sem apear-se, mandou chamar o proprietário por um dos eunucos negros. O proprietário, um homem caridoso, que empregava para mais de 2/3 das suas rendas no alívio aos pobres forasteiros, doentes ou necessitados. Não se fez esperar por Tormenta, que reconheceu pelas vestes como dama do palácio. Dirigi-me a vós, disse-lhe ela, entregando-lhe a bolsa. Por serdes homem cuja piedade toda a cidade reconhece, rogo-vos distribuir estas moedas de ouro aos forasteiros pobres, aos quais auxiliais, pois sei que socorreis os que recorrem à vossa generosidade. Sei também que lhes satisfazeis das necessidades e que nada vos é mais agradável que mitigar-lhes a miséria. Senhora, respondeu-lhe o homem, executarei com prazer o que me ordenais, mas se desejardes fazer os vossos benefícios pessoalmente, dignai-vos vir à minha casa, que ali vereis 2 mulheres merecedoras da vossa piedade. Encontrei-as ontem ao chegarem à cidade. Achavam-se num estado lastimável, e o que mais me entristeceu foi perceber que se tratavam de pessoas de boa condição. Através dos farrapos que as cobriam e apesar dos estragos produzidos pelo calor, do sol no rosto de ambas, percebi uma nobreza que falta aos pobres, a que habitualmente auxilio. Levei-as para casa e confiei-as à minha mulher, que imediatamente pensou como eu. Ela mandou-lhes preparar bons leitos, e ela mesma se incumbiu de lhes lavar o rosto e de fazer com que trocassem de roupa. Não sabemos ainda quem são, pois desejamos que antes repousem bastante, sem que as fatiguem as nossas perguntas. Tormenta, sem saber por quê, sentiu grande curiosidade. O joalheiro encarregou-se de levá-la à sua casa, mas ela não quis que ele se desse a tal trabalho e fez-se guiar por um escravo que ele lhe cedeu. Quando chegou à porta, apeou e seguiu o escravo do joalheiro, que tomara a dianteira a fim de avisar sua ama, que se encontrava no quarto de força dos corações e de sua mãe. A mulher do joalheiro, sabendo que uma dama do palácio estava em sua casa, quis sair do quarto para recebê-la, mas Tormenta, seguindo de perto o escravo, não lhe deu tempo e entrou. A mulher prostrou-se diante dela, a fim de demonstrar o respeito por tudo quanto pertencia ao califa. Tormenta, obrigando-a a levantar-se, disse-lhe: Minha boa senhora, rogo-vos permitir-me falar às 2 forasteiras, que ontem, ao cair da noite, chegaram a Bagdá. Senhora, respondeu a mulher, aqui estão, deitadas nesses 2 leitinhos, um perto do outro. Imediatamente aproximou-se a favorita do leito da mãe e, observando-o com atenção, disse-lhe: Minha boa mulher, venho oferecer-vos o meu auxílio. Tenho prestígio nesta cidade e poderei ser-vos útil e a vossa companheira. Senhora, respondeu a mãe de Ganem, diante dos vossos oferecimentos, vejo que os céus ainda não nos abandonaram. No entanto, bastantes razões tínhamos para assim supor, após as desgraças que nos feriram. Terminando, pôs-se a chorar tão amargamente que Tormenta e a mulher do joalheiro não conseguiram refrear suas lágrimas. A favorita do califa
após enxugar suas lágrimas, disse à mãe de Ganem: Contai-nos as vossas desgraças e a vossa história. Não poderíeis contá-las a gente mais disposta que nós, a envidar todos os meios para vos consolar. Senhora, prosseguiu a triste viúva de Abu Airu, uma favorita do comendador dos crentes, uma mulher chamada Tormenta, é a causa de todo o nosso infortúnio. Aquelas palavras sentiu-se a favorita como que atingida por um raio, mas escondendo sua agitação, deixou que a mãe de Ganem continuasse. Sou viúva de Abu Airu, um mercador de Damasco. Tinha um filho, Ganem, que tendo vindo negociar em Bagdá, foi acusado de ter raptado Tormenta. O califa mandou procurá-lo por toda a parte a fim de matá-lo, não conseguindo encontrá-lo. Porém, escreveu ao rei de Damasco, ordenando-lhe mandar saquear e arrasar nossa casa e expor minha filha e eu por 3 dias seguidos, nuas, aos olhos do povo, e em seguida expulsar-nos da Síria para sempre. Apesar da indignidade do tratamento que nos deu, me consolaria se meu filho vivesse ainda e eu pudesse revê-lo. Que prazer não seria para sua irmã e para mim. Ao abraçá-lo, esqueceríamos a perda dos nossos bens e todos os males que por ele sofremos. Estou convencida de que ele não passa de um inocente e que não é, perante o califa, mais culpado do que eu e sua irmã. Não, sem dúvida, interrompeu Tormenta. Ganem não é mais culpado do que vós. Posso garantir-vos que é inocente, pois Tormenta da qual tanto vos queixais sou eu, que pela fatalidade dos astros dei origem a todos os vossos males. A mim é que deveis imputar a perda do vosso filho, se ele já não existir. Mas se fui a causa da vossa desgraça, posso contudo aliviá-la. Já justifiquei Ganem perante o califa, tanto que o príncipe mandou anunciar por todos os seus estados ter perdoado o filho de Airu. Podeis, além disso, ter a certeza de que ele vos fará tanto bem quanto mal já vos fez. Já não sois suas inimigas. Aguarda Ganem para recompensá-lo pelo serviço que me prestou, unindo-nos pelo casamento. Portanto, considerai-me vossa filha e permite que eu vos consagre eterna amizade. Assim, inclinou-se sobre a mãe de Ganem, que não conseguiu responder. Tormenta abraçou-a longamente e só a deixou para correr do outro leito, a fim de abraçar força dos corações, que lhe estendia os braços. Após ter a encantadora favorita do califa dado à mãe e à filha todas as demonstrações de ternura que podiam aguardar a esposa de Ganem, disse-lhes: Deixei de vos afligir. Os bens que Ganem possuía nesta cidade não estão perdidos. Encontram-se no palácio do califa, nos meus aposentos. Bem sei que toda a riqueza do mundo é insuficiente para consolar-vos pela ausência de Ganem. É o que espero de vós, ao julgar-vos por mim mesma. O sangue tem a mesma força que o amor nos grandes corações. Mas por que desesperarmos de o rever? Havemos de encontrá-lo. A felicidade de vos ter visto dá-me novas esperanças. Talvez seja este o último dia dos vossos males e o começo de uma aventura maior, que a que desfrutáveis em Damasco, quando ainda possuíeis Ganem. Tormenta ia prosseguir quando chegou o joalheiro. Senhora, disse ele, acabo de assistir a uma cena comoventíssima.
um jovem levado por um cameleiro ao hospital de Bagdá. Estava amarrado sobre o animal, pois não dispunha de forças para suster-se. Já o haviam libertado e estavam para levá-lo ao hospital. Quando passei pelo lugar, aproximei-me, observei-o com atenção e pareceu-me não ser o seu rosto inteiramente desconhecido. Fiz-lhe várias perguntas sobre sua família, mas como resposta só lhe arranquei suspiros e lágrimas. Apiedei-me e, sabendo por hábito que precisava de cuidados urgentes, não permiti que o levassem ao hospital, pois sei como ali se tratam os doentes e conheço a incapacidade dos médicos. Mandei que um dos meus escravos o trouxesse para casa, lhe desse um quarto, roupa minha, e o servisse como se a mim mesmo estivessem servindo. Tormenta estremeceu, dominada por uma grande emoção. Levai-me ao quarto deste doente, quero vê-lo. O joalheiro obedeceu, e enquanto ela saía, disse à mãe de Ghanem a força dos corações: Ah, minha filha, por mais infeliz que seja esse estrangeiro, vosso irmão, se ainda vive, não o pode ser menos. A favorita do califa, já no quarto do doente, aproximou-se do leito em que o haviam deitado e viu um jovem de olhos cerrados, com o rosto pálido, desfigurado e coberto de lágrimas. Observando com atenção, o coração palpitou-lhe fortemente. E ela creu reconhecer Ghanem, mas desconfiou dos próprios olhos. Embora reconhecesse algo de Ghanem naquele indivíduo, pareceu-lhe tão diferente que não ousou imaginar que se tratasse dele realmente. Não podendo, todavia, resistir ao desejo de tirar a dúvida, disse-lhe com voz trêmula: Ghanem, sois vós? Aquelas palavras deteve-se para dar ao jovem tempo de responder, mas notando que ele parecia insensível, continuou: Ah, Ghanem, não é a ti que falo. A minha imaginação, demasiadamente repleta de ti, deu a este forasteiro uma semelhança enganadora. O filho de Abu Airu, por mais doente que estivesse, ouviria a voz de Tormenta. O nome Tormenta fez com que Ghanem abrisse as pálpebras e voltasse a cabeça em direção à pessoa que lhe falava. E, reconhecendo a favorita do califa, disse-lhe: Ah, senhora, sois vós? Por que milagre? E não conseguiu terminar. Dominou-o imediatamente tamanha alegria que perdeu os sentidos. Tormenta e o joalheiro apressaram-se em socorrê-lo, mas quando verificaram que custava a recobrar os sentidos, o joalheiro rogou à dama que se retirasse, com medo que a sua presença fizesse mal a Ghanem. Ghanem olhou para todos os lados, mas não vendo o que procurava, perguntou: Bela Tormenta, onde estás? Tornarei a vê-la realmente ou foi tudo uma ilusão? Não, senhor, respondeu-lhe o joalheiro, não foi ilusão. Fui eu que pedi à dama que se afastasse. Tornareis a vê-la. Agora precisais de repouso e nada o deve impedir. A vossa situação está mudada, pois ao que vejo sois Ghanem, a quem o comendador dos crentes perdoou publicamente. Por enquanto, contentai-vos com esta notícia. A mulher que acaba de vos falar vos explicará melhor o que aconteceu. Cuidai, portanto, de vos restabelecer. Quanto a mim, ajudarei no que me for possível. Terminando, deixou que Ghanem repousasse e deu ordem que lhe fossem preparados todos os remédios necessários.
Espero que esta leitura tenha trazido calma. Se quiser continuar comigo em outras histórias, o canal está aqui.